Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa sexta-feira. Sextou, né? Depois do Fluminense conseguiu uma grande vitória no Maracanã, 5-0, apesar do adversário frágil, mas frágeis também têm sido os adversários de outros times brasileiros e a coisa não tá nada boa para eles, nem na Sul-Americana e nem na Libertadores. Vou falar disso e falar dessa grande atuação, 9 fora. O San José, é claro, ser um time de força bastante limitada, mas o Fluminense cumpriu o que precisava cumprir. E mais do que isso, mostrou novidades, mostrou uma postura completamente nova e com um time totalmente reserva. Uma atuação, gente, que força, que obriga o Renato Gaúcho a fazer mudanças para domingo. E é também sobre isso que eu vou falar. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos... Estamos caminhando para quase 65 mil inscritos. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like e inscrição. As duas coisas me ajudam demais, não custa nada para você. Clica aí embaixo, me dá uma força aqui pro meu trabalho, tá, gente? Vambora, galera. Fluminense 5, San José 0. Agora é fácil dizer que o adversário era fraco, que é moleza, é carne assada. É carne assada? Você sabia que o Cruzeiro perdeu em casa? Eu acho que o nome do time é Mushuk Runa. É isso? Cara, se não é isso, é quase isso. Eu não sei nem falar o nome do time. É um time indígena do Equador. Ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte. Você sabia que o Corinthians só tem 1 ponto na Sul-Americana em 2 rodadas? Perdeu em casa, em São Paulo, para o Huracan. E agora empatou um jogo fora. Contra quem foi o jogo do Corinthians, hein? Deixa eu ver aqui. Que eles empataram fora. Empataram... agora na segunda rodada com o América de Cali, 1-1, mas tinham perdido na primeira rodada para o Huracan em São Paulo, 2-1. O Cruzeiro, meus amigos, que situação do Cruzeiro com o tal do Mushuk Runa, que é o líder do Grupo E. No Grupo F, o Fluminense está numa situação um pouco melhor, né? Só um pouquinho, dá uma olhadinha aqui no Grupo F, tá na tela aí para você. Fluminense líder, 6 pontos, 2 vitórias, saldo de 6 gols, ganhou de 1-0 fora e agora ganhou de 5-0. Once Caldas, o segundo colocado, saldo de 1 e 3 pontos a menos. União Espanhola, terceiro colocado, 1 ponto. E o San José, 1 ponto também em quarto lugar. Bem fraco o San José, né? Mas tem a ver também com a atuação muito boa do Fluminense. Não dá para colocar tudo na conta da fraqueza do San José. Mas enfim, o cenário aqui no Grupo F está bastante favorável para o Fluminense, que na próxima rodada vai pegar fora de casa União Espanhola. Eu arrisco dizer que se ganhar do União Espanhola fora, vai encaminhar a classificação. Só classifica um time, tá? Na Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, só o primeiro colocado se classifica. O segundo vai jogar um play-off contra um terceiro colocado de Libertadores. Tem chance de entrar ainda no play-off? Tem. Mas classificação direta, só o primeiro colocado, e o Fluminense está encaminhando essa sua classificação com autoridade. E aí você vai falar, bom, os times brasileiros estão com muita dificuldade. Então valoriza, sim, a vitória do Fluminense. Embora eu reconheça, entenda e tenha me certificado de que é um time fraco. Quem não achou fraco o San José? Com os espaços, com os latifúndios que eles deram, principalmente no segundo tempo, quando cansaram. Cara, foi 5-0, poderia ter sido 8, tranquilamente. Poderia ter se repetido aquela goleada sobre o Águia de Marabá recente. Parecia o Águia de Marabá, lá da Bolívia, né? Mas o Flamengo tomou um pau do Central Córdoba 2 dias atrás no Maracanã. Argentina, mas é um time muito inexpressivo da Argentina, e o Central Córdoba ganhou com autoridade no Maracanã. Podia ter sido demais o 2-1. Corinthians, já falei, Cruzeiro perdeu em casa. São Paulo ontem tomou um empate depois de estar ganhando de 2-0 em casa, tomou um empate do Alianza Lima, jogando no Morumbi. Então, gente, nada de aceitar essa conversinha também de que o San José é fraco. É fraco, sim, mas o Fluminense foi lá e cumpriu a sua missão. Como um time melhor, como um time bom, ele foi lá e atropelou o time fraco. Muitos outros times não estão tendo essa mesma competência. Até o Botafogo, que é um time muito bom, para ganhar do Carabobo. Carabobo é o nome do time, tá? Lá da Venezuela.
Precisou fazer gol ali aos 44, 45, 2 gols praticamente nos acréscimos, outro dia no Newton Santos. 2-0 contra o cara bobo da Venezuela. Então vamos colocar, dar a César o que é de César, porque o Fluminense com o Renato Gaúcho, ontem foi um outro time. Foi um time com uma cara de ousadia, de ambição, de futebol total, de apetite o tempo inteiro. Fez um, queria o 2. Fez o 2, queria o 3. Fez o 3, queria o 4. Fez 5 e estava querendo 6, 7, 8. Isso é a boa notícia. Agora, há um fato muito importante em relação ao jogo de ontem. O Fluminense entrou com 11 reservas. Mesmo que você considere que um ou outro teria que jogar de qualquer maneira, tipo Samuel Xavier, porque o Guga está machucado, o Guga vinha ser titular da lateral direita, mas eram 11 reservas no cenário atual. Só que a atuação boa, e aí vou dizer com toda segurança, na minha opinião, força o Renato a fazer mudanças para o time no domingo. Força, Ilan, é obrigatório? É obrigatório. Eu entendo que mudar a escalação do que vinha jogando como time titular é obrigatório para domingo contra um Santos com o Neymar, tá? Ricardinho Martins, meu amigo lá da TNT Esportes, confirmou que Santos vai com o Neymar para o jogo no Maracanã, 7h30 da noite, no domingo. Uma atração, né? É um jogo legal de ir. Eu acho que vai ter mais de 30 mil tricolores, pelo menos, no Maracanã, inclusive com o Neymar em campo. Bacana, eu acho que é um jogo bem interessante. Difícil. Santos é um time que está se ajeitando, não vem muito bem agora, e o Neymar também ainda não respondeu, não disse ao que veio. Mas é um jogo legal de se assistir para a gente ver se o time do Renato vai confirmar nessa nova postura, esse nível mais acima que apresentou contra o San José. E aí, gente, quais são as mudanças que o Renato pode fazer baseado no desempenho dessa vitória sobre o San José? Eu vou dizer, na minha opinião, quem precisa ser considerado para o time titular para esse domingo. Vamos lá, vamos posição por posição? Fábio vai ser o Fábio. Na lateral, Samuel Xavier fez um jogo melhor ontem, fez um jogo melhor do que vinha fazendo nessa temporada e na temporada passada. E não tem opção. Outra opção seria o Hércules, que acabou entrando como lateral no segundo tempo, mas não vai ser. Vai ser o Samuel Xavier, o lateral direito, e eu estou de acordo. Na zaga, amigos, não tem para onde correr. Tem que mudar. É impossível, impensável hoje que o Freitas seja titular no lugar. Pode escolher ou do Thiago Santos ou do Ignacio. A zaga foi bem ontem, embora não tenha sido desafiada, né? Um time muito fraco. Ok. Mas é impensável que o Ignacio seja reserva do Freitas e que o Thiago Santos seja reserva do Freitas. O Renato, escolhe um deles, joga para cima, sorteia e bota do lado do Thiago Silva. Eu escolheria o Thiago Santos. Tá? Mas eu acho que o Ignacio tá de boa também. Para mim, não compromete. Mas eu acho que poderia ser o Thiago Santos, que foi titular durante o ano inteiro, ou durante boa parte do ano de 2024. Na lateral, ele tem agora uma escolha. Ou ele vai com o Léo Jance, que jogou ontem razoavelmente bem, um pouco de nervosismo, um pouco de afobação, garoto, né? Um pouco nervoso, claramente, querendo mostrar serviço. E o René, eu preciso dizer, preciso ser justo, não fez um jogo ruim na estreia do Renato contra o Bragantino. Eu acho que ali não é obrigatório ele mexer, não. Eu acho até que ele pode vir com o René, mas eu tenho a impressão de que o Renato capaz de mexer e vir com o Léo Jance. Para mim, sinceramente, por enquanto, tanto faz. Eu gosto da ideia de dar força ao moleque, de dar sequência, sim, até me agrada mais, mas eu não vou ficar não vou ficar surpreso e não vou achar um absurdo se ele mantiver o René para o jogo de domingo. Meio campo, amigos, não tem o que mexer. Não acho que vai ser isso que o Renato vai fazer. Mas, por mim, pega o meio campo de ontem e repete domingo. Ponto. Foi a mola propulsora, foi a locomotiva do Fluminense no jogo de ontem. Meio campo, algo que tem faltado já há mais de ano no Fluminense. Uma formação de meio campo que se encaixou. Bernal, Nonato e Ganso. Fluiu, andou, acelerou. É assim que a gente precisa ver o Fluminense. Funcionando, né, nas três partes do campo, produzindo, municiando o ataque com um meio-campo útil, com um meio-campo que funcione. Foi só porque entrou o Ganso? Não, não foi. O Nonato, a partida que jogou ontem, jogou muito mais do que tem jogado o Martinelli. Jogou mais do que tem jogado o Hércules, com toda certeza. E o Bernal, cara, o Bernal eu acho que fez um bom jogo. Não acho que seja o volante dos sonhos, mas é o que tem.
Né? Para o que tem hoje, eu prefiro o Bernal como primeiro volante do que o Martinelli. Então, eu repetiria para domingo o meio-campo. O Nonato, jogando o que jogou ontem, é titular desse Fluminense atual. Ponto. Né? Considerando o que tem jogado o Martinelli e o que tem jogado o Hércules. E o Ganso entrou muito bem, né? Confesso que fiquei até surpreso. É claro que não precisou correr muito, mas é aquela história de sempre. O Ganso não precisa nem correr para fazer jogadas geniais. Então, voltou muito bem, voltou em altíssimo nível, ganhou confiança e é um jogo que ele vai ter motivação especial sempre que enfrenta o Santos, por razões óbvias do passado dele. O Ganso quer aparecer, o Ganso quer realmente mostrar serviço. Então, o Ganso voltou tinindo. Eu repetiria o meio-campo para domingo. E na frente, gente, vamos lá. A Arias vai voltar, ponto, não tem nem discussão sobre isso, embora o Serna tenha feito um jogo muito participativo, meio enrolado, né? Ele cria muitas jogadas, 25 lances, erra 15, mas é um cara que não se omite, participa muito, corre muito, mas não tem como. É reserva do Arias. Aí tem dois problemas. Aí, problemas bons, né? Aí ele vai ter o camisa 9. Cara, o jogo que o Everaldo fez ontem foi um absurdo. Os 2 gols que ele fez, absurdos. O Cano entrou, fez 2 gols rapidamente? Fez, né? Mas 2 gols, um deles muito bonito na tabela com o Nonato, mas comparados aos gols do Everaldo, olha, a briga ficou boa ali, hein? Com a briga de foice. Eu acho que o Renato vai começar com o Cano. E tá tudo certo ele começar com o Cano. Mas eu faria o que aconteceu ontem. Eu começaria com o Everaldo e botaria o Cano no jogo no segundo tempo, com o adversário já meio cansado. Porque o Cano não tem a condição física do Everaldo, que também não tem nenhuma grande condição física, também já é quase veterano. Mas ele tá mais inteiro fisicamente ainda, pela idade, tem 3 anos a menos que o Cano, ele tá mais inteiro do que o Cano. E fez um jogo ontem, cara, de almanaque. Gols de almanaque. Não pode mais chamar o Everaldo de bagre, tá, gente? Nunca mais. Você que chama de pereba, de bagre, esquece. Eu não chamo mais. Isso vocês não vão ver. Eu posso falar que ele jogou mal, que ele tá mal, que ele... Pô, mas dizer que é bagre, que não sabe jogar futebol, isso não vai acontecer. Eu acho que o Cano será titular, mas não veria nenhum problema dele botar o Everaldo para ser o camisa 9 no próximo domingo e o Cano começar no banco. E chegamos à ponta esquerda. Gente, o Keno, por questão de justiça, não pode ser reserva nesse time do Fluminense em 2025. O Keno já foi muito contestado, já teve uma briga com a torcida e tal, mãozinha no ouvido, quase foi embora, ou pelo menos muita gente queria que ele fosse, mas jogando o que está jogando, esquece. E tinha sempre aquela conversa, não, ele entrando no segundo tempo é que ele entra bem. Ele começou o jogo a 1000 por hora ontem, jogou bem o jogo inteiro, né? Claro que ele não é um exímio finalizador, mas ele cria demais, ele vai para o enfrentamento e o Renato gosta de jogador assim. Sabe por quê? Porque o Renato era um ponta também, era um ponta driblador. Característica um pouquinho diferente da forma que joga o Keno, mas é o mesmo tipo de jogador. O próprio Renato, ele era exatamente isso, e do lado direito, né, do outro lado. Então, meus amigos, acho que o Keno ganhou muita moral. Não vou ficar nada surpreso se ele for titular domingo no lugar do Canóbio. Mais do que isso, vou achar absolutamente justo. Porque hoje o Canóbio, ou o que tem produzido o Canóbio nos últimos jogos, não chega próximo do que jogou o Keno ontem. O Canóbio tem uma importância tática, ele marca, ele corre. Tá bom, gente, atacante não precisa ter tanta importância tática para correr, para marcar, se ele não produzir jogadas ofensivas. Atacante tem que produzir, tem que construir, tem que finalizar, tem que ser um jogador que crie algo para o setor ofensivo. Por isso ele é atacante. E o Keno hoje, nesse momento, no futebol jogado, está consideravelmente, bastante à frente do que tem jogado o Canóbio. Então, as opções são muitas. Mas, repito, não vejo como o Renato entrar em campo contra o Santos com a escalação anterior. Ele obrigatoriamente vai ter que fazer mudanças. Por quê? Porque o campo ontem gritou. As atuações não deixam opção para ele. E futebol é momento. Tem que jogar quem está melhor. Vocês não acham? Bota aqui embaixo quem você escalaria, quem você trocaria. Quero saber a opinião de vocês. Larga o like e a gente se vê. Valeu.